It will now be my pleasure to Terei address. agora o prazer de... At the conclusion of my remarks, the choir will sing. O coro cantará, Sim, eu te seguirei. Following the singing, Sister Após o Sylvia hino, H. a irmã Allred, Sylvia H. Allred, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade She will be Socorro, followed by falará a Sister nós. Barbara Thompson, Ela será seguida pela irmã Bárbara Thompson, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade Socorro. Logo após, o coro e a congregação cantarão alegre. O discurso em português, gravado pela própria Sister Julie Beck, presidente-geral da Sociedade de Socorro. Queridas irmãs, que bela visão são vocês e que gratidão sentimos por estarmos aqui hoje. Temos profundo amor e apreço para todos vocês. Como Presidência Geral da Sociedade de Socorro, tivemos no ano passado a oportunidade de visitá-las no mundo inteiro. Conversamos com vocês na Alemanha, Dinamarca, Austrália e em Gana. Oramos com vocês em Singapura, Hong Kong, Índia e no Sri Lanka. Fomos inspiradas e edificadas com vocês no Brasil, no Chile, em Porto Rico, no Canadá e nos Estados Unidos. Regozijamos em saber que vocês estão fazendo o bem, como fez o Salvador. Estão realizando um trabalho magnífico. Mas sentimos que devemos dizer que há mais a ser feito. Buscamos a inspiração do Senhor para saber como ajudar o sacerdócio na edificação do reino de Deus na terra. Mais do que nunca, está na hora de a Sociedade de Socorro cumprir seu propósito. Para seguir adiante e realizar o que o Senhor deseja, precisamos compreender claramente o propósito da Sociedade de Socorro. Começarei revendo parte da história da Sociedade de Socorro para explicar por que ela foi criada. Depois, explicarei 3 responsabilidades que todas as irmãs da Sociedade de Socorro têm em comum. Por fim, explicarei como o Senhor espera que cumpramos o encargo divino que recebemos tanto individualmente quanto como organização. É impossível compreender a razão de termos uma organização para as mulheres na Igreja sem que entendamos a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor, conhecendo as calamidades que estavam prestes a acontecer nesses últimos dias, falou a seu servo Joseph Smith Jr. e deu-lhe mandamentos para que a fé aumentasse na terra e para que a plenitude do seu evangelho fosse proclamada pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. A obra do Senhor é cumprida à medida que seu evangelho é pregado a toda nação e tribo e língua e povo, e seu convênio eterno é estabelecido por meio das ordenanças do templo. Assim como o Salvador convidou Maria e Marta na época do Novo Testamento, as mulheres desta dispensação têm o encargo oficial de participar da obra do Senhor. Desde o início da restauração, as mulheres foram ativas na edificação da igreja, apoiando o trabalho missionário, contribuindo para a construção de templos e estabelecendo comunidades nas quais os santos pudessem adorar juntos. A organização da Sociedade de Socorro nesta época mobilizou as mulheres e seu encargo específico de edificar o reino do Senhor. Desde sua organização, a Sociedade de Socorro se espalhou pelo mundo inteiro e foi chamada de a maior e, em todos os sentidos, a melhor organização de mulheres da Terra. Sabemos, por intermédio do profeta Joseph Smith, que a Sociedade de Socorro fazia formalmente parte da restauração, que existia uma organização semelhante de mulheres na Igreja na Antiguidade. O profeta Joseph ensinou que a Sociedade de Socorro foi criada por Deus, autorizada por Deus, instituída por Deus e ordenada por Deus, de acordo com a lei do céu. Por meio da Sociedade de Socorro, as mulheres têm um papel oficial na Igreja, com grandes responsabilidades, inclusive o trabalho no templo e o ensino do Evangelho.
Além disso, a Sociedade de Socorro deve ajudar as mulheres a plantar e cultivar um testemunho de Jesus Cristo e do Evangelho, fortalecer a família e o lar e cumprir todas as obrigações familiares. Ela tem a responsabilidade de cuidar as necessidades dos pobres, doentes e carentes, mas o presidente Joseph F. Smith disse que a maior parte do seu trabalho é cuidar do bem-estar e da salvação de todos os membros do sexo feminino da Igreja. Em resumo, o propósito da Sociedade de Socorro, conforme determinado pelo Senhor, é o de organizar, ensinar e inspirar suas filhas a prepararem-se para as bênçãos da vida eterna. Quero repetir isso. O propósito da Sociedade de Socorro, conforme determinado pelo Senhor, é o de organizar, ensinar e inspirar suas filhas a prepararem-se para as bênçãos da vida eterna. Para cumprir o propósito da Sociedade de Socorro, o Senhor encarregou cada irmã da Sociedade de Socorro e a organização como um todo a aumentar sua fé e retidão pessoal, fortalecer a família, servir o Senhor e seus filhos. Cada uma dessas responsabilidades apoia e reforça as outras duas. Quando aumentamos nossa fé, o resultado desse esforço fortalece nossa família. Quando servimos o Senhor e seus filhos, nossa fé e capacidade de retidão também aumentam. As três responsabilidades estão ligadas. Vamos começar pela primeira responsabilidade. Para fazermos nossa parte no plano do Senhor, temos que aumentar nossa fé e retidão pessoal. Nossa condição de membros da Igreja exige fé que nutrimos por toda a vida. No legado comum que compartilhamos, temos exemplos de fé que nos foram deixados pelas primeiras mulheres da Igreja. As primeiras pioneiras foram expulsas de seu lar e perseguidas por causa de sua fé. Cruzaram oceanos e caminharam milhares de quilômetros, suportaram sujeira e as doenças e quase morreram de fome. Por que fizeram isso? Fizeram porque a chama da fé ardia em sua alma. Aquelas mulheres extraordinárias não buscavam roupas finas, conforto ou mais posses. Como vocês, elas tinham uma convicção e um testemunho que o Evangelho restaurado de Jesus Cristo era verdadeiro e que o Senhor precisava de que fizessem sua parte no estabelecimento de seu reino na terra. Sua busca de retidão traduzia-se no empenho diário de tornarem-se mais semelhantes ao Senhor. Nossa segunda responsabilidade é de fortalecer famílias. As famílias no mundo inteiro estão sendo atacadas e enfraquecidas por práticas corruptas e ensinamentos falsos. Portanto, quer sejamos casadas ou solteiras, velhas ou jovens, temos o dever de defender e praticar as verdades sobre a família. A primeira presidência aconselhou: por mais dignas que sejam as demais atividades, estas não devem mudar os deveres divinamente designados que só os pais e as famílias podem executar bem. A Sociedade de Socorro deve ser organizada para fortalecer as famílias. Aprendi isto muitos anos atrás, quando recém-casada. Meus pais, que eram meus vizinhos, anunciaram que estariam mudando para o outro lado do mundo. Sempre confiei no exemplo sábio de minha mãe. Agora ela estaria fora por muito tempo. Nesta época não existia e-mail, telefone celular e internet, e o correio era muito lento. Um dia, antes dela sair, perguntei chorando: quem vai ser minha mãe? Ela pensou bem, e com o espírito e o poder de revelação que vem às mulheres como ela, respondeu: se eu nunca mais voltar, se você nunca me ver de novo,
Se eu nunca for capaz de ensinar-lhe outra coisa, você deve ligar-se à Sociedade de Socorro. A Sociedade de Socorro será sua mãe. Minha mãe sabia que se eu estivesse doente, as irmãs cuidariam de mim, e quando nascessem meus filhos, elas me ajudariam. Mas a maior esperança de minha mãe foi de que as irmãs na Sociedade de Socorro seriam líderes influentes e espirituais para mim. Comecei naquele tempo a aprender com mulheres de estatura e fé. Uma terceira responsabilidade de todas as mulheres da igreja é de servir ao Senhor e seus filhos. É interessante notar que durante os anos que minha mãe esteve fora, servi como presidente da primária da ala e depois como presidente das moças da ala. Fui membro do conselho da ala sob a direção do bispado. O presidente Boyd K. Packer ensinou-nos que, tal como o serviço de muitos irmãos no sacerdócio arônico fortalece o sacerdócio maior, prestar serviço na organização das moças e primária é mostrar devoção à Sociedade de Socorro. Quando servimos em outra organização, não somos liberadas da irmandade da Sociedade de Socorro. Como não entramos ou saímos da Sociedade de Socorro, estamos sempre unidas ao objetivo e às responsabilidades da Sociedade de Socorro. E somos abençoadas quando somos exemplos de fé aos filhos de nosso Pai. A Sociedade de Socorro tem, por definição, algumas das mais notáveis oportunidades de serviço disponíveis a todas as irmãs. Nas minhas viagens através do mundo, notei que milhares de vocês que não são atualmente casadas ou têm filhos são um reservatório incrível de fé, talento e dedicação. Não existe ninguém melhor do que vocês para trabalhar em templos, servir missões, ensinar a nova geração e ajudar os oprimidos. A Sociedade de Socorro precisa de vocês. Também me admiro com as jovens e a energia das moças que acabam de entrar à Sociedade de Socorro. Vocês querem causar um impacto positivo no mundo. Muitas vezes imaginam o potencial deste impacto no trabalho de história de família, por exemplo, se vocês usassem seus conhecimentos técnicos com as irmãs mais velhas, como eu. Simplesmente não podemos desperdiçar este poder e energia deixando que as mulheres mais velhas e com mais experiências façam todo o planejamento, organização e trabalho da Sociedade de Socorro. Podemos fazer a obra do Senhor da maneira dele quando buscamos, recebemos e agimos de acordo com revelação pessoal. Sem revelação pessoal, não podemos ter sucesso. Com revelação pessoal, não iremos falhar. O profeta Nefi disse que o Espírito Santo nos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Foi profetizado que durante os últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre as suas servas. Isto acontecerá à medida que tivermos serenidade e calma para escutar a voz do Espírito. Elder Neal A. Maxwell ensinou que receber revelação quanto ao nosso chamado e vida pessoal requer um esforço mental sério de nossa parte. Revelação exige esforço de nossa parte combinado com jejum, estudo das Escrituras e ponderação. O presidente Spencer W. Kimball afirmou muitos anos atrás que há um poder nesta organização que ainda não foi totalmente exercido para fortalecer os lares de Sião e construir o reino de Deus, e não seria exercido até que as irmãs e o sacerdócio ganhem a visão da Sociedade de Socorro. Em resumo, a Sociedade de Socorro foi estabelecida pelo Senhor para organizar, ensinar e inspirar suas filhas a prepararem-se para as bênçãos da vida eterna. O nosso objetivo é apoiar as mulheres da igreja nas responsabilidades individuais e assegurar que cada reunião,
lição e atividade que fizermos irá ajudá-las a desenvolver fé e retidão pessoal, fortalecer as famílias e servir ao Senhor e seus filhos. A única maneira de realizar este objetivo é buscando, recebendo e agindo de acordo com a revelação pessoal. O verdadeiro poder desta Irmandade Mundial está dentro de cada mulher. Temos um papel vital para desempenhar na construção do Reino de Deus e na preparação da vinda do Senhor. De fato, o Senhor não pode realizar seu trabalho sem a ajuda de suas filhas. Por isto, o Senhor espera que aumentemos a nossa oferta. Ele espera que cumpramos o objetivo da Sociedade de Socorro como nunca antes. Sou grata por testemunhar a veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo e de um profeta vivo hoje que conduz o seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. To fulfill the purpose of Relief Society as never before. I am grateful to testify of the truthfulness of the restored gospel of Jesus Christ and of a living prophet today who leads his work in the name of Jesus Christ. Amen.